que eu marquei lá e coloquei assim, que eu tinha uma missão de emagrecer porque eu estava acima do peso. Aí então eu vou colocar aqui minhas medidas pra ir acompanhando. Aí o peso era 42 quilos. Amores do Challenge GNT, hoje temos Miriam Botão! Superação é o seu nome, né, amor? Teve que ser. Aconteceu muita coisa aí que chegou um momento da minha vida que eu falei, olha, se isso aqui não mudar, eu vou morrer, né? Então, tive que fazer uma virada completa aí pra poder me reerguer e conseguir ter uma vida... O Projeto Vidão, né? Não sei se você viu lá no Instagram, tem a hashtag. Gente, quem não segue a Miriam, começa a seguir agora. Porque ela fala sobre autoestima, ela fala sobre amor próprio, ela conta um pouco da experiência que ela já viveu na adolescência e na vida dela. Ela sofreu de bulimia e ela ajuda muitas mulheres, muitas adolescentes e muitas pessoas, homens também, né? A superar e a identificar o transtorno alimentar. Exatamente. Né? Eu queria saber... Primeiro, assim, em que momento que você começou a se relacionar com o teu corpo de maneira errada, assim? Porque você falou que você, desde pequenininha, já fazia concurso de beleza, não é isso? Transtornos alimentares, na verdade, tem várias coisas, né? São vários fatores que contribuem para que a doença apareça, né? A gente vive numa sociedade que critica muitas pessoas gordas, uma sociedade muito gordofóbica. Então, a gente chegou num ponto que qualquer gordurinha já é super errado, né? A gente quer a barriga tanquinho e tudo. E eu cresci nesse ambiente que é um pouco pior ainda. 5 anos você tinha? 5 anos eu tinha quando começou. É bem cruel, né? É muito pesado, muito intenso tudo, né? A minha mãe, meus pais demoraram um pouquinho pra perceber, porque que é o que pode acontecer muito. Inclusive, é até legal falar pro pessoal em casa. Às vezes a criança, nessa idade dos 5 anos, ela começa a entender um pouco mais o mundo e ela começa a querer agradar os adultos que estão em volta dela, né? Como as pessoas me falavam muito, eu comecei a achar que, é legal, quero ir. Então isso virou uma coisa minha, mas que não era minha, na verdade, né? Então, durante uns anos, meus pais demoraram pra perceber porque eu falava, eu quero ir. Sim. Eu ia pros concursos e não ganhava, porque eu era pequenininha, desse tamanhozinho assim, e aí eu fui ficando abalada, assim, uma atrás da outra, né? Mas então eu não sirvo, então eu sou feia, então o que acontece? E aí eu comecei a querer seguir cada vez mais o caminho do que é o certo pra ser uma modelo, né? Quando eu cheguei nos 12 anos que eu participei do último concurso, na verdade, o penúltimo, foi quando meus pais perceberam pela primeira vez, porque eu perdi, e aí eu chorei muito, eu ganhei uma rosa de consolação, assim, que eu cheguei em casa, joguei no lixo, quero mais isso, eu odeio isso, não sei o quê. E aí que minha mãe se ligou, porque até lá eu segurei, até lá eu não falava, eu ficava magoada, mas ficava pra dentro, né? Então, às vezes os pais falam, mas ela gosta, eu levo porque ele gosta, ela gosta. Mas uma criança tão pequena, é importante fazer um trabalho mais profundo pra saber se ela gosta mesmo. Não sabe, né? Ou se Às ela vezes tá querendo agradar, vai né? na onda, Exatamente. E isso eu não saberia te falar com exatidão se eu não tivesse uma página de um diário que eu descobri depois de adulta, que eu marquei lá e coloquei assim, que eu tinha uma missão de emagrecer porque eu estava acima do peso. Aí então eu vou colocar aqui minhas medidas pra ir acompanhando. Aí o peso era 42 quilos. E a sua meta com 12 anos era emagrecer? A minha meta mesmo era chegar nos 36, que eu nunca cheguei. Nossa. Mas eu cheguei nos 38 aos 14, quase 15 anos. Nossa, é muito magrinha. Muito, muito. Eu fiquei... Isso traz muitas consequências, né, Gil? A gente não sabe essa coisa de, corta grupo alimentar, corta alimentação. A alimentação é a nossa energia, né? Nosso combustível. E quando eu parei de me alimentar, porque eu comecei com a dieta. E aí que a história vai ficando mais complicada, porque eu comecei com a dieta sozinha, sem falar pros meus pais, nada. E aí, a dieta, ela é uma coisa muito complicada, porque a gente, até no meio dos transtornos alimentares, o pessoal fala muito que nem toda dieta vai começar um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Começa assim. Então, você vai cortando coisa, aí você vai... Aquela sensação de, eu consegui ficar sem comer, é uma sensação prazerosa, principalmente quando você tá com muitos problemas, ou você não consegue controlar outras coisas da sua vida, você consegue controlar o que você vai comer. E essa sensação é perigosa, porque ela te prende. A bulimia, pra quem não sabe, eu queria que você explicasse. Assim, a gente tem... Transtornos alimentares catalogados são 3. A anorexia, né, que é quando a pessoa não come mesmo, assim, ela realmente vai parando de comer, vai fazendo essa dieta cada vez mais períodos em jejum. A bulimia, que foi o que eu desenvolvi depois,
ela é a compulsão alimentar seguida de alguma compensação. E o terceiro é a compulsão alimentar. Esses são os 3 transtornos alimentares. Compulsão alimentar tá muito também em alta, a gente fala muito. Todo mundo fala, ai, nossa, eu tenho compulsão. É. Mas é muito sério, gente. Quem tem compulsão alimentar é muito sério. Restrição gera compulsão. Por quê? Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu comecei com sintomas de anorexia, eu fui tirando a comida, tirando, ficava muitos períodos em jejum. E aí, começou a chegar aquele dia que eu não aguentava. Tava muito tensa, tava muito nervosa, e aí perdia o controle e comia, mas comia muito. Então, assim, comia 2 pratos de comida, aí comia 3 sanduíches, aí tomava meio litro de leite. Eu não parava de comer até que a minha barriga não tivesse quase explodindo, assim, eu não conseguisse colocar mais nada pra dentro. E os seus pais perceberam esses sintomas em algum momento ou eles demoraram a perceber? Eles perceberam. Minha mãe percebeu depois de alguns meses que eu tava vomitando. E aí ela veio me perguntar se eu tava bebendo. Você tá bebendo? Assim, porque tem uma outra coisa que é importante também, que é as pessoas que têm compulsão alimentar, normalmente elas têm outros quadros de compulsão. Isso aconteceu comigo desde muito cedo. Então eu comecei a beber muito cedo, bebia muito, comprava. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha meu dinheiro, eu gastava tudo. Ou seja, a compulsão não é só com a comida. Não, porque ela é emocional. Você substitui a compulsão. O que você mais recebe, assim, de perguntas e pedido de ajuda das pessoas? Então, eu acho que até... No começo era mais sobre transtornos alimentares, mas aí eu tive uma segunda fase, que foi quando eu comecei a me tratar, né? Eu fiquei doente, assim, mais intensamente, vomitava todo dia, até os 26. E aí eu fiquei desempregada, e aí eu entrei num período muito ruim de depressão, minha depressão voltou, e aí piorou o transtorno alimentar e eu voltei a beber. Acho que eu falei poucas vezes disso até no Instagram, porque eu tô escrevendo meu livro, eu vou escrever tudo direitinho lá, assim, porque é uma história longa. E aí você buscou ajuda por conta da bebida, mas você não conseguia ver os outros sintomas de uma maneira que você precisava de ajuda? Eu achava que eu tinha muitos problemas, mas, assim, pra mim o principal era o álcool e a comida, que era o mais óbvio, né? Eu fui me tratar, fui primeiro pra terapia, né? Tratar a cabeça pra começar a entender tudo isso. E aí, paralelamente, eu procurei ajuda nutricional. E aí veio essa primeira fase de melhora, que me ensinou muita coisa, que eu acho que é isso que as pessoas falam mais, porque você deve ter visto lá, tem as fotos de antes e depois de uma fase que eu tive tanquinho. Isso foi 2 anos depois de eu começar a me tratar, conheci uma nutricionista esportiva, foi maravilhosa, ela me ajudou demais, porque ela me fez perder o medo da comida. Mas aí, o que aconteceu? Eu entrei nessa, e aí eu fui entendendo... Sua compulsão mudou. Mudou. Primeiro que, assim, eu continuava fazendo restrição cada vez pior, porque, se eu vou ganhar... Eu quero ganhar músculo, mas eu não quero ganhar tanta gordura, né? Meu foco ainda era o corpo. Então, eu vou restringir isso aqui. Aí, tirei açúcar, aí tirei gordura, tirei. E aí, eu descobri... Porque isso também afetou muito a minha vida social. Meu namorado sabe, ele fazia assim, podia fazer um super jantar pra mim em casa... Se tivesse manteiga assim na carne, esse exemplo da manteiga eu sempre dou. Mas sabe que eu também tive uma época em que eu malhava muito e também não colocava nada que não fosse orgânico pra dentro do meu corpo. E de fato, a gente começa a ficar antissocial, porque você não quer sair, porque não vai ter a comida que você quer consumir, a comida orgânica. E começa a ficar uma coisa esquisita, uma compulsão também, um tipo de compulsão. E aí que eu percebi que não tava legal e eu descobri... Bem naquela época eu comecei a pesquisar também, bem naquela época começou a se falar mais sobre isso, que é a ortorexia, que é um quadro que ainda não está categorizado como um transtorno alimentar, mas é um quadro de comer transtornado, que é isso, é a obsessão pela alimentação perfeita, saudável, limpa, comida de verdade. Entendi. Quando essa situação começa a afetar a sua vida social e o seu humor e as suas relações... Isso já é um quadro pra você ficar atenta que não tá normal. E o que você mais fala pra essas pessoas que vêm atrás de você, pra que essas pessoas consigam conquistar a autoestima, o amor próprio? Por onde que essas pessoas têm que começar? Olha, tem que começar pela terapia, tem que começar pela cabeça. Isso é uma coisa que a gente só consegue começar
a entender melhor, se conhecer e ver que a gente tem muito mais do que isso quando a gente olha pra dentro. Por isso que o primeiro passo, eu sempre falo, às vezes as pessoas me perguntam, eu só posso pagar um, eu só posso pagar outro. O que eu faço? Então começa pela terapia. A cabeça é o início de tudo, né? Então você cuidando da sua cabeça, você vai conseguir dar conta do resto. Exatamente. Por isso eu falei, tem a hashtag Projeto Vidão que eu criei, que foi nessa época, quando eu comecei a entender que não tinha fim. Porque o corpo que eu cheguei era o corpo que eu queria. E eu não tava feliz. Eu tava, assim, num dos momentos mais estressantes e mais infelizes da minha vida, assim. Eu não conseguia aproveitar aquele corpo. Porque eu tava sempre tentando melhorar aquele corpo e achando que se ele fosse embora, eu não seria mais nada. Sim. Então, aí eu busquei ajuda e aí eu troquei o Projeto Verão pelo Projeto Vidão. O que aconteceu? Eu descobri que pra compulsão alimentar parar, que eu teria que reinserir os alimentos que eu não me permitia desde os 13 anos. E pra eu fazer essa mudança, o meu corpo ia mudar. Eu ia ter que aceitar que o meu corpo ia mudar. Então, eu comecei a me fotografar, e hoje é muito louco, porque naquela época que eu comecei a me fotografar, que foi começo de 2017, eu tava super magra ainda. E eu sentava, assim, e tinha 3 dobrinhas, assim, e eu achava que eu tava super gorda. Então, eu fui me reconhecendo como magra depois, pelas minhas fotos, né? E você é magra. Eu sou magra. O que eu tenho é gordurinha. E é muito louco isso, né, gente? É normal, a gente senta, é normal, né? Dobrar, é tudo natural. Acho que é realmente o que a sociedade impõe através de revistas, televisão. Dietas da moda, né? Exatamente. Os números, né? E, gente, eu acho muito legal, assim, todos vocês entrarem no Insta da Miriam, porque independente se você tem bulimia, se você não tem, se você tem transtorno alimentar ou não, é importante que a gente fique sabendo, que a gente se intere desses assuntos, porque pode ter uma pessoa ao seu lado que tenha um transtorno alimentar ou que tenha outro tipo de transtorno e que você possa ajudar. Então, é muito importante a gente sempre ficar inteirado e saber sobre esses assuntos, né? Inclusive, Gil, pra não ajudar a piorar a situação. Então é importante a gente saber até pra se proteger disso, pra poder ajudar a proteger os outros também e orientar caso a gente descubra que alguém tá nessa situação. Meus amores, espero que vocês tenham amado. Tenho certeza que sim, porque ela é uma coisa de linda e fofa. Se inscrevam no canal, deixa aí seu comentário, deixa o seu like, manda um beijo pros Joss. Ai, gente, um beijo, não sei nem o que falar, eu estou aqui ainda maravilhada de estar aqui, mas muito, muito feliz, um beijão pra todo mundo. Beijo, Joss!